dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso grande Deus e Pai, da parte também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, possa inundar os nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar sempre e continuamente. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Ontem nós começamos a lição O Senhor é Exaltado. Vimos também no verso síntese que o Senhor dos Exércitos ele é exaltado, o Deus Santo ele é santificado somente quando entra com o seu juízo e a sua justiça. Infelizmente essa foi a única forma para que os filhos de Israel, a nação israelita, representado aí pelo povo judeu lá em Jerusalém, esse povo que Isaías escreveu a ele, mostrando claramente que eles só iria exaltar, os que sobrassem, né? Só iria exaltar a Deus depois de ver o juízo. Só iria santificar o seu nome depois que ver aplicado a sua justiça. Eles não exaltavam nem santificavam o Senhor, reconhecendo com o coração cheio de gratidão, vendo ali a sua misericórdia, mas tinha que ter juízo, né? Isso é o que o versículo diz, né? Por isso o Senhor prometeu que Jerusalém viraria um pasto de cordeiro, né? E os estrangeiros, os nômades, iriam ocupar aqueles, entre aspas, campos e pastos abandonados. Olha que descrição terrível, né? Vimos também que o Senhor previu, lá em Isaías 5, 13 e 14, que o povo judeu iria ser levado cativo, porque lhes faltou entendimento. Os nobres iriam passar fome, fome aqui tem dois sentidos, né? O sentido literal e o sentido espiritual. O mais importante é o espiritual, né? Fome da palavra, fome de entender a palavra de Deus, já lhes faltava entendimento, né? Assim como a multidão dos súditos, dos servos, dos judeus, né, que não eram lideranças, esse povo iria morrer de sede, falta também da palavra de Deus no coração deles, né? E aí ele disse que as sepulturas seriam poucas para tantos corpos, né? A sepultura iria abrir a sua boca de forma abundante e iria acolher muita gente, né? E ali disse que lá iria o esplendor, né, da morte era tanta morte, tanto sofrimento que ela iria engolir tudo, a sua multidão, a sua pompa, né? A sua alegria, engolir tudo aquilo. E na segunda pergunta de ontem, nós vimos que o Senhor estabeleceu 4 ais, né? Ai dos que puxam a iniquidade para si, como quem puxa, né, com cordas da vaidade, eram vaidosos. Os que trocam o mal pelo bem e o bem pelo mal. Os que aos seus próprios olhos se julgavam, né, sábios, né, e prudentes para si mesmos, né, orgulhosos. E também daqueles que fazia da luz a palavra de Deus em trevas, e as trevas onde eles estavam diziam que era luz, né? Completamente equivocados, né? Mudança de valores, né? E aí, por último, ele diz que eles eram, ai daqueles que eram poderosos apenas para beber vinho. Para beber vinho, né, e se alegrar. Ser poderoso na abundância todo mundo é. Quero ver ser poderoso na escassez, na dificuldade, né? E aí esses homens, né, eram fortes em misturar bebida forte, né? E, além de tudo, eles eram muito fortes em subornar, fazer suborno, né? Subornar, isso é um dos grandes pecados que o Senhor sempre está falando através dos profetas. E hoje, amados, na terceira pergunta diz: qual é o juízo que foi proferido por ocasião dos 4 ais? Qual a razão dessa sentença que o Senhor dá ao povo de Judá, né? A nação de Israel? Isaías 5, versículo 24 e 25, diz assim: portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão,
pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso, desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Você veja que essa linguagem de Isaías, ela é muito dura. É por isso que muita gente equivocada, né, muitos metidos a teólogos, né, equivocados, olham para textos isolados como esse aqui e concluem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano, perverso, que além de castigar o povo e os corpos mortos no meio da rua, ainda continuava com a mão para castigar mais ainda, porque ele ama fazer o homem sofrer, principalmente aquele que era seu povo. Tem gente que entende desta forma. As pessoas têm dificuldade de entender a força de expressão aqui, né? Porque isso não aconteceu. O relato histórico não aconteceu exatamente desta maneira aqui, né? No sentido, né, poético, no sentido romântico que está descrito aqui. Aqui o Senhor quer demonstrar, com essa linguagem aqui, o tamanho do pecado de Israel, o tamanho da sua rebeldia, a gravidade do seu pecado. Mas o Senhor sempre esteve com uma mão grande, forte, abundante, para oferecer misericórdia para esse povo. Né? Como a todos os povos da terra, né? Mas aqui, veja bem que o texto começa dizendo aqui que, né, inclusive uma linguagem muito apropriada para o juízo final, porque tudo que Isaías está falando ali para Israel e para o que vai acontecer depois, né, com os judeus e tal, tudo que está sendo escrito ali, a palavra de Deus ela sempre tem dupla aplicação, né? Inclusive, a maneira mais perfeita e intensa é aquela do juízo final. Toda vez que existe um juízo aqui na terra com o povo de Israel, com o povo judeu, com qualquer outro povo que se diz povo de Deus, isso vai ser um tipo do grande juízo final, né? Não é à toa que Cristo vai usar isso, né? Os apóstolos também, os profetas, né? Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, vai ser no juízo final. Assim como aconteceu, assim como foi nos dias de Noé, será também na vida do filho. O tempo todo, os homens que têm discernimento espiritual estão fazendo essa comparação entre tipo e antítipo. Só quem não consegue enxergar são os teólogos modernos, com a cabecinha muito pequena, se dizendo apologetas, né? Os seguidores de Apolo, hoje, terrível esse povo, né? Acham que são sábios, mas não conseguem enxergar o básico da Escritura Sagrada. Uma mensagem de um Deus espiritual sendo entendido ao pé da letra morta, né? A palavra tem que ser assimilada no seu óbvio sentido. E quando ela tem símbolo e quando ela tem tipos, tem que se haver uma interpretação espiritual para que se entenda com profundidade a mensagem que o Senhor quer passar para o seu povo, né? Então, aqui, ele deixa bem claro que o seu juízo iria queimar aquele povo como quem queima uma grama seca, né? Como quem queima palha. Diga só isso aí. Então, veja que o fogo numa grama seca e numa palha, o que acontece? Mas desaparece, que nem as cinzas ninguém vê, né? Porque realmente, ou seja, era algo que ele está querendo expressar que seriam destruídos e desapareceriam. O termo que ele usa aqui é desaparecer mesmo. A morte verdadeira, do desaparecer. Não é essa morte, né, inventada pela igreja na Idade Média e seguida por inúmeras igrejas evangélicas que dizem que seguem a Bíblia, né? É uma outra morte, eles inventaram uma morte filosófica, né? Que não é a morte bíblica. Pois bem, o texto é muito claro em dizer que eles fizeram isso porque desobedeceram a Deus, desobedeceram às leis de Deus, desprezaram os mandamentos da lei do Santo de Israel. Por causa disso, os seus corpos, né, ficarão abandonados como lixo no meio da cidade, né? Vejam bem, que juízo. Os corpos ficaram no meio da cidade como lixo? Ficaram. Ficaram, né? Claro que ficaram, porque o exército de Nabucodonosor foi arrasador. Foi arrasador sobre Israel, sobre Jerusalém, né? E aí
quando a Bíblia diz, mesmo assim, a ira do Senhor não passou contra aquele povo, é que aquele povo ainda sofreu algum tempo para ser expurgado dos seus pecados, né, para aprender a lição e aprender que o pecado é terrível. Muitos deles foram levados vivos como escravos para a Babilônia e lá sofreram a dificuldade de ser um cativo, né, ser escravo. Continuando, vamos aqui para a nossa quarta pergunta, mais um questionamento importante dentro desse contexto aqui do juízo do Senhor, aonde ele é exaltado, né, nos seus juízos. Isaías 5:30 é o verso que nós iremos ler e buscar a resposta para a seguinte pergunta: o que acontecerá com a terra de Israel quando vier a sentença? Ou o que aconteceria, né? Colocar no passado, porque a primeira aplicação é no passado, né? E, obviamente, essa linguagem profética também tem um peso de tipologia, apontando também para o futuro, claro. Então, diz assim o texto de Isaías 5:30. E bramarão contra eles naquele dia, com o bramido do mar. Então, olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Veja que essa linguagem ela é mais apropriada para o tempo do fim, tanto no seu sentido literal quanto no seu sentido simbólico, né? Principalmente no simbólico, no sentido espiritual, como também no sentido espiritual para os dias de Israel, para a previsão que Isaías estava fazendo aqui, primeiramente, quando o rei Nabucodonosor viesse fazer o juízo que Deus havia prometido desde, né? Estava fazendo ali para julgar a desobediente nação judaica israelita que pisaram os mandamentos de Deus, pisaram a sua lei. Eles diziam com a boca, nós guardamos a lei não guardava nada, né? Eram só legalistas, diziam, mas não, como disse Cristo, eles falam, mas não praticam. São sepulcros, são só aparência. O copo por fora é limpo, por dentro está podre, igual sepulcro caiado, por fora. Então, eles nunca guardaram o mandamento, não. Nós seguimos Moisés, mas não guardava. O Senhor vai revelar, trazer à tona o real caráter daquele povo. Cristo, né, escancara, desvenda, revela, né, o verdadeiro caráter daquele povo que dizia que era filho de Moisés, de Abraão, que dizia que era discípulo de Moisés, mas não era não, porque eles, né, ensinavam, né, a lei filosoficamente, colocando a lei lá em cima, até aumentando os mandamentos pelo legalismo que eles tinham no coração, mas não praticavam nada. Como disse Cristo, falam, mas não praticam, né? Pois bem, e aí deixa bem claro aqui que nós lemos na pergunta anterior, lemos os versos 24 e 25, mostrando bem claro que eles já haviam desobedecido a lei de Deus e os mandamentos de Deus, né? E então aqui diz que bramar, né? Bramar é gritar com grande desespero, bramarão contra eles naquele dia. Quem vai bramar contra ele, né? Veja bem que o medo, o terror que viria contra eles, que seria comparado ao bramido das ondas do mar. E todo mundo sabe, quem já ficou um determinado tempo na beira de uma praia, né, aonde as ondas são muito altas, aonde o mar quebra com muita força em pedras, em falésias, o barulho do mar, ele é assustador. Então veja que, por isso que algumas vezes a voz de Deus é chamada de uma voz de muitas águas, referindo-se a isso, porque é um barulho muito forte. Lá em Portugal, num local chamado Nazaré, uma praia onde tem ondas altíssimas, né? Ondas de 15 metros, de 13 metros, 11 metros, né? Ondas gigantes, né? O barulho lá é ensurdecedor, é algo mesmo
é o que a gente pode entender do que está falando aqui. Né? O bramido do mar é assustador. Quando a onda sobe e quebra embaixo, é um barulho que dá medo. Né? Então, ele diz assim, mostrando aqui uma linguagem poética aqui, profética, mas poética, mostrando claramente o nível de medo, o nível de terror que estaria no coração do povo desobediente. Ou seja, foi desobediente, né? A Bíblia dizendo, a palavra de Deus dizendo o tempo todo que não fosse desobediente, que não fosse porque só teria sofrimento e juízo o tempo todo. As Escrituras estavam dizendo isso. Eles não deram ouvido às Escrituras e continuaram buscando essa maldade para si. Chegou a hora, né? Aí a Bíblia diz aqui, então eles, né, eles olharão para a terra de Israel, para Jerusalém, né? Olharão para a terra e eis que eles verão, o que eles lá, né? Eles verão apenas trevas e ânsia, né? Ou seja, no coração dele, na mente deles, ao olhar para ali, via apenas escuridão, não via luz, não via vida, escuridão relacionada a trevas, né? Não viam esperança de aquilo ser reerguido. A destruição foi tão terrível que os primeiros dias, os primeiros anos de quem olhava para aquilo, não, isso aqui nunca mais vai ser nada aí. As pessoas nunca mais terão ânimo de reconstruir isso, não, aí não. Era essa a ideia que se tinha ao olhar para aquilo ali, né? O texto aqui, ele é uma linguagem poética, espiritual, assim, tão intensa, né, tão dramática, que o texto diz assim, e a luz se escurecerá nos céus. Aqui não estamos falando apenas que o sol vai escurecer para a cidade de Jerusalém, porque o sol não se apagou para lá depois que Babilônia invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém, né? Por volta do ano, entre o ano 600 e o ano 500 e pouco, 580 e pouco, né? 600 e pouco, não falha a memória, a invasão, 608, eu não estou lembrado aqui, 607, 608, quando Babilônia invade Jerusalém e causa aquele terror, né? Foram algumas empreitadas ali contra Jerusalém que Babilônia, né, fez. Até o ano 570 e pouco, 580 e pouco, Babilônia estava arrasando com Jerusalém. Vejamos bem aqui, meus amados, que ali era tão triste aquela situação que naquela época, 600 anos antes de Cristo, o sol nunca deixou de brilhar sobre Jerusalém. Nunca deixou. Então veja que a linguagem aqui, ela não é uma linguagem literal. A luz que ele está falando aqui é a luz da verdade, a luz da palavra de Deus, aquela luz que através dela Deus gera vida, vida no coração das pessoas. Não existe a palavra vida dissociada da palavra luz. A primeira coisa que Deus gera é a luz. Haja luz lá no princípio. E a partir daí, ele cria todas as coisas. Não existe vida no planeta Terra sem a luz. Luz é vida. Então, o contexto principal aqui, quando fala trevas, está vinculado à morte, quando fala luz, está vinculado à vida. E luz está vinculada à palavra de Deus. Porque tudo que Deus abriu a boca e falou, criou-se vida. Então, vejam que o espírito, o coração das pessoas, ao verem tudo aquilo, olharia para aquilo sem esperança de vida, de que aquela cidade revivesse, que as pessoas voltassem a ter vida ali naquele lugar, porque o cenário era de grande tristeza, o desejo das pessoas era de morte, né? Então, essa é a grande mensagem aqui. Nós temos que buscar o Senhor, a sua palavra, a sua luz, porque nela está a vida.